nosso modelo e o nosso guia, possa continuar nos abençoando, nos envolvendo, nos ajudando a cada dia, para que nós possamos chegar à perfeição. Hoje, o nosso estudo, então, intitulado Esforços Muito Insignificantes. Nós buscamos esse tema lá em O Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão de número 909, porque lá tinha algo que nos intrigava demais. Então, por isso, fomos procurar aí alguma explicação para aquela questão que era uma questão que, na verdade, me afligia. Quando eu lia aquela questão, ela mexia dentro de mim com algumas coisas, tá bom? Para que a gente possa, então, trabalhar... agora sim. Para que a gente possa, então, trabalhar, nós, primeiro, vamos dar uma olhada na questão de número 132 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec questiona a respeito dos objetivos da reencarnação. O Espírito de Verdade, na verdade, ele faz uma resposta bastante extensa, mas coloca duas questões básicas. A primeira é justamente para nos fazer chegar à perfeição. Então, cada um de nós tem um objetivo de estar encarnado, que é evoluir até chegarmos à perfeição. E tem ainda um segundo objetivo, e esse é específico de cada um de nós, que é justamente nós suportarmos a parte que nos cabe na obra da criação. Quer dizer, então, que a Laura, ela tem um plano de Deus específico para ela, para que ela possa atuar nessa encarnação. Ninguém pode fazer pela Laura. Então, cada um de nós tem um plano, nós reencarnamos com o objetivo primeiro de evoluirmos, de chegarmos à perfeição, e também temos um objetivo que é fazermos uma parte que foi concedida por Deus para cada um nesta encarnação, ok? Bem, diante disso, nós vamos entrar na nossa questão. Eu tenho que mudar dois, né? Na nossa questão a respeito dos esforços muito insignificantes. Questão de número 909. Kardec questiona o seguinte: poderia sempre, olha o advérbio que ele usa sempre. Ele podia pelo menos falar assim, poderia algumas vezes, não, mas ele quer questionar se a gente pode sempre, com os nossos esforços, vencer as nossas más inclinações. Ou seja, nós podemos sempre, pelos nossos esforços, domarmos as nossas inclinações, as nossas imperfeições, para que a gente possa chegar, então, à perfeição? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos vão responder com sim. Aí a coisa já começa a pegar para o nosso lado, né? Então, eles falam, olha, a gente sempre, pelos nossos esforços, nós podemos domar as nossas más inclinações. E eles continuam, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. É aí que eu pensei, espírito de verdade não deve ter reencarnado no planeta Terra, porque não é possível. Pelo menos, eu tento domar as minhas más inclinações com um esforço muito grande, e mesmo assim, não estou dando conta. Quando a gente olha os vícios, de uma forma geral, as pessoas lutam contra os vícios e não estão dando conta. Quantas vezes nós vemos as recaídas? Uma pessoa que tenta, por exemplo, parar de fumar, uma que tenta parar de beber, uma que tenta diminuir na comida. Quantos de nós, uns que tentam parar de falar mal dos outros, e é uma dificuldade muito grande. Mas o Espírito de Verdade fala para a gente que com esforços muito insignificantes, a gente poderia vencer isso. Então eu fiquei
Se tem algo aí nessa questão, quer dizer, então, que não é limitação do Espírito de verdade. É limitação do Paulo, que ainda não conseguiu compreender a resposta do Espírito de verdade. Porque ele continua, olha, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos de vós se esforçam. Então, assim, nós vemos, né, que está faltando em nós a vontade. Mas, peraí, eu tento com todas as minhas forças e mesmo assim não estou dando conta. Então, preciso agora compreender o que o Espírito de verdade quis dizer aí para a gente. Para ajudar, então, ainda mais, nós vemos que Jesus, lá no capítulo 5º, né, de Mateus, no último versículo, lembrando que o capítulo 5º... a Laura passou, muito obrigado. Lembrando, né, que o capítulo 5º é o capítulo das bem-aventuranças. Esse capítulo, ele tem 48 versículos, ou seja, no último versículo, Jesus fala assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí, se o Espírito de verdade já estava pegando pesado com a gente, falando, né, que nós, através de esforços muito insignificantes, nós poderíamos vencer as nossas más inclinações, Jesus ainda joga uma pá de cal. Porque ele fala que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Será, então, que Jesus errou nesse versículo que ele colocou? É aí que vem outro detalhe. Notem vocês que ele fala vosso Pai Celestial. Olha que interessante também, agora eu lembrei, olha que interessante também, lá em João, no capítulo 20, versículo 17, Jesus, após ali ele ter sido crucificado e tudo, né? Ali no que se diz a ressurreição de Cristo, ele encontra com algumas pessoas. E olha que interessante, ele fala, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha que interessante, aqui ele usa dois pronomes possessivos, meu, para falar meu Pai, meu Deus, e o vosso, para falar vosso Pai e vosso Deus. Será que Deus e Pai, eles são diferentes? O Deus de Jesus é diferente do nosso Deus? O Pai de Jesus é diferente do nosso Pai? A grande questão, Jesus quis, nesse versículo, colocar para a gente que há entendimentos diferentes. Quando ele fala do meu Pai, é a forma como ele entende o Pai. Quando ele fala vosso Pai, é a forma como nós entendemos o Pai. Quer dizer, então, que lá naquela questão anterior, Jesus falava para a gente ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, para a gente ser perfeito, até o limite que nós entendemos da perfeição. Entende? Quando Kardec, lá no capítulo de número 17, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai estudar os caracteres da perfeição, ele vai dizer para a gente que nós, enquanto criaturas, chegaremos à perfeição relativa. Nunca à perfeição absoluta, porque perfeito somente é o Pai, o Criador. Então, a gente não vai chegar na perfeição do Criador, mas nós chegaremos a uma perfeição que é uma perfeição relativa segundo o nosso entendimento. Ok? Até aí? Então, já que a gente está caminhando nessa parte, vamos ver o seguinte. Eu preciso entender, então, um pouquinho a respeito de Deus, para que a gente possa trabalhar esses caracteres da perfeição. Quais são as inclinações más que a gente precisa domar? Então, vamos ver. Lá na questão de número 11, de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona se algum dia a gente vai compreender o mistério da divindade. O Espírito de Verdade fala para a gente que
quando nós tivermos o espírito obscurecido pela matéria. Então, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. E ele fala, olha, quando pela sua perfeição, ou seja, aquela perfeição relativa que a gente chegar, nós nos houvermos aproximado de Deus, nós o veremos e compreenderemos. Então, nós já estamos, na medida que a gente evolui, nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, e aí sim, quando estivermos isentos aí dessa relação com a matéria, nós, aí sim, o veremos e compreenderemos. Aí, mais à frente, é questionado por Kardec se os espíritos, então, veem a Deus. E ele fala, só os espíritos superiores. O veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Agora, adivinhem onde nós estamos. Nós estamos na casta dos espíritos superiores ou na casta dos espíritos inferiores? E nós? Basta a gente pensar, né? Kardec faz divisão dos espíritos de duas formas, dentro do Livro dos Espíritos. A primeira forma, ele pega lá na escala espírita, ele coloca, ele divide em 3 ordens. A primeira ordem é a ordem dos espíritos puros, na qual Jesus está. A segunda ordem são os espíritos bons, que provavelmente é onde Kardec está. E a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, é onde nós estamos. Ok? Então, essa é a primeira classificação. E ele faz uma segunda, onde ele coloca espíritos superiores e espíritos inferiores. Então, nós, como espíritos imperfeitos, somos, nessa segunda classificação, espíritos inferiores. Implica dizer que a gente somente sente e adivinha, imagina como é Deus. Tranquilo até aí? Então vamos ver. Olha só. Aí a gente viajando um pouquinho em Kardec, nós vamos pegar lá em O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que é composto de 33 artigos. No segundo artigo, nós vamos ver que a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Então, há uma correlação entre felicidade e a perfeição. Quanto mais perfeitos, mais felizes seremos. Por quê? Porque toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e, além disso, uma privação de gozo. Quer dizer, então, que toda imperfeição que a gente carrega, ela é geradora de sofrimento em nós. Entende isso? Como é necessário para cada um de nós domarmos as nossas inclinações se nós quisermos ser felizes? E às vezes a gente vai deixando a coisa, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Então a vida vai levando e a gente não toma as rédeas da própria vida. Então é necessário a gente começar a fazer alguns ajustes. Muito bem. Então, agora é que eu precisava entender esses esforços muito insignificantes. Então, buscando lá em Leon Denis, ele tem um livro que é extraordinário, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá nesse livro, ele tem uma parte que ele fala das potências da alma. Dentro das potências da alma, ele fala que a potência mais importante é a vontade. Então, essa é a potência mais importante. Lembra que os espíritos falam, olha, através de esforços muito insignificantes, o que lhes falta é a vontade. Então, a vontade, ele vai dar uma explicação que a gente vai utilizar como uma chave para o nosso entendimento de por que o Livro dos Espíritos vai ter que, através de esforços muito insignificantes, eu consigo domar essas más inclinações. Seja bem-vinda. Então,
Olha só o que Leon Denis fala para a gente, que há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Então, dentro de cada um de nós, e a gente está falando, Leon Denis é contemporâneo de Kardec. Tá? Então, Leon Denis é alguém que escreveu esse texto antes do que a gente vai entender como a psicologia moderna. Então, muito antes de Freud, muito antes de Jung, né? E Jung coloca para a gente as ideias, né, de ego e self, e aqui Leon Denis escreveu esse texto muito antes dele. Deve ter sido em torno aí de uns 50, 60 anos antes de Jung escrever. E olha que espetáculo de texto. Então, dentro de cada um de nós, há duas esferas de ação e expressão. Isso está todos, não são alguns. Não é assim, só Bezerra de Menezes que tem. Não, todos nós. Dentro de todos nós, há duas esferas de expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade, o eu, com as suas paixões, as suas fraquezas, a sua mobilidade, a sua insuficiência. Aqui, Kardec está falando do ego, né, que Jung vai falar muito tempo depois. Tá certo? Então, nessa esfera mais exterior, exterior, nós é onde está a nossa personalidade, essa coisa do nosso desejo, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu penso que deve ou ser desta ou daquela forma. Então, é isso que está aí nela. Só que ela é maculada pelas nossas paixões. E essa esfera é onde está, então, a nossa fraqueza e a nossa insuficiência. Lembrando que nenhum de nós é suficiente. Nós sempre teremos uma dependência. Dependência de quem? Eu tenho dependência da Laura? Não, o que a gente tem dependência sempre é uma dependência de Deus. E aí que a gente vai chegar, tá? Olha o que o Denis continua falando. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior semeada de provações e de males. A nossa vida tem tido muita provação, muito mal. A gente tem enfrentado, então, muitos desafios na nossa vida. Se a gente tem encontrado isso pelo nosso caminho, pode ser que quem está gerenciando a nossa vida é essa esfera mais externa. Então, é onde estão as nossas paixões, onde apresentam as nossas fraquezas. Então, ela não tem sido a solução. Aí, quando eu vou enfrentar uma inclinação má, como eu sou insuficiente, como aí estão as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, quando eu vou enfrentar qualquer situação, aquilo me parece muito pesado. Eu costumo dar um exemplo. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, nós íamos, na época do Natal, nós íamos para a casa da minha avó. Era sempre assim. Natal era na casa da minha avó. Só que para chegar na casa da minha avó, eram 43 quilômetros de terra. E 43 quilômetros de terra, né, lá na década de 80, né, início de 90, era uma aventura. Principalmente em dezembro, que era uma época que tinha muita chuva. Então, assim, sempre que a gente ia sair da casa da minha avó, pós o Natal, nós íamos um comboio de 5, 8, 10 carros. Porque quando ia atravessar um lamaçal, aí o primeiro carro ia, ele atolava. Todo mundo descia dos carros, ia lá, empurrava o carro para poder sair do atoleiro. Aí vinha o segundo, atolava, todo mundo empurrava. E assim a gente ia até vencer os 43 quilômetros de terra. Agora imagina, eu naquela época, né, eu sou de 72, então, década de 80, eu era ali um menino, né, e aquele menino,
Imagina a força que eu teria para poder empurrar um carro. O carro chega, ele entra no atoleiro e imagino eu entrando sozinho para tirar o carro do atoleiro. Como que ficaria isso? Eu ia fazer força e não ia conseguir tirar o carro sozinho. Agora imagina que me é dado um trator. Eu pego o trator, vou lá e engato. Pego uma corrente, engato no carro e com o trator, eu puxo o carro. Qual a força que eu faria? A única força que eu teria que fazer era acelerar o trator. Ok? Então, um esforço muito insignificante. Entende isso? A ação de tirar o carro do atoleiro é a mesma. Só que quando estou fraco, quando eu estou sem recursos, quando eu sou insuficiente, tirar o carro do atoleiro, eu preciso de muito esforço e mesmo assim, muitas vezes eu não consigo. Agora, quando me dão um trator, quando me dão algo com poder, com força, com potência, eu consigo tirar com esforços muito insignificantes. Então, eu preciso entender como que eu acesso essa parte para que eu consiga ter toda essa força, toda essa potência. Ok? Aí, então, vamos ver o que o Leon Denis fala para a gente. A outra interna, profunda, imutável. Então, olha só, existe uma outra esfera dentro de todos nós. A gente entende o que é todos? Sem exceção. Todos nós temos essa esfera que ela é interna, profunda e imutável. O que vocês conhecem que seja imutável? Como? As leis de Deus, elas são imutáveis. Então, qualquer coisa que seja, tem que ser relacionado com Deus. Porque se olhar para a gente, quando olha para a gente, o Neivaldo, por exemplo, está em casa. O Neivaldo, ele é imutável? O Neivaldo não. Ele precisa modificar. Tanto que ele reencarna com uma necessidade de quê? De evoluir. Quem está evoluindo é porque não é perfeito. E se não é perfeito, ele precisa de mudar. Porque toda imperfeição é geradora de sofrimento. Senão, ele vai sofrer indefinidamente. Entende isso? Então, para que ele possa ser imutável, ele teria que ser Deus. E nenhum de nós somos Deus. Ok? Então, essa outra esfera interna profunda e imutável, ou seja, se é imutável, ela precisa ser relacionada a Deus. Quer dizer que dentro de cada um de nós existe Deus. Entende isso? É essa esfera mais profunda, é o que a psicologia vai falar do céu, que é isso que gerencia tudo na nossa vida. Tá? É a nossa parcela divina que existe, então, dentro de cada um de nós. Há uma parcela divina, há um Deus dentro de cada um de nós. Ela é, ao mesmo tempo, a sede da consciência. Vamos só pegar onde está escrita a lei de Deus na consciência. Então, essa parte mais interna, mais profunda e imutável, ela é a sede da consciência, ou seja, dentro de cada um de nós estão todas as leis de Deus. Dentro de cada um de nós existe Deus. E aí fala, ela é a fonte da vida espiritual, ou seja, o templo de Deus em nós. Dentro de nós existe esse templo de Deus. E se existe o templo de Deus, é porque Deus habita nele. Então, dentro de nós existe Deus. E aí ele continua. Deixa eu voltar aqui. É somente esse centro de ação domina o outro,
Ou seja, quando esse centro mais profundo domina o centro dessas nossas vontades, desses nossos desejos, dessas nossas paixões, quando esse centro mais interno, ele domina o quando as suas impulsões nos dirigem, ou seja, quando a gente permite que esse Deus interno dirija a nossa vida. Quantas vezes nós brigamos contra as questões que nós estamos vivenciando? Quantas coisas vieram justamente para poder nos levar ao equilíbrio? Às vezes, uma doença, ela vem para poder me levar, me conduzir ao equilíbrio. Por quê? Porque eu estava seguindo as leis de Deus, que estão na minha consciência. Olha que interessante, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, olha só, essa lei de Deus é a única que nos leva à felicidade. Quando eu sigo a lei de Deus, eu consigo, então, domar as minhas más inclinações, as minhas imperfeições, eu chego à perfeição, o que me isenta do sofrimento. Agora eu não preciso mais do sofrimento. Porque os Espíritos dizem que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a nossa infelicidade está ligada quando nós não atendemos aqueles ditames dessa esfera mais profunda nossa, ou seja, ali, na sede da nossa consciência, onde estão as leis de Deus, que Deus deveria estar regindo a nossa vida, mas a gente, por arrogância, por achar que não, a minha vida deveria ser dessa forma. E aí a vida, ela ensina a gente com uma propriedade, uma coisa impressionante, né? Basta nós vermos, por exemplo, quantas pessoas sofrendo, por exemplo, no Sul hoje. Quantas estão? O que isso tudo vem trazer como uma provação coletiva para cada um deles? É um desafio muito grande. Alguns vieram nesse momento justamente para poder crescer, para poder evoluir como uma prova, mas alguns outros vieram passando por essa situação como um processo expiatório para ajudá-los a serem conduzidos para que possam caminhar segundo as leis de Deus. Entende isso? Então, a vida, ela nos proporciona oportunidades para a gente ir ajustando isso para ser conduzido em consonância com as leis de Deus. E aí nós vemos, né, que essa esfera mais interna, ela rege a nossa vida, é quando se revelam as nossas potências ocultas. Lembram do trator? É aí que entra o trator na nossa vida. É aí que eu consigo domar as minhas inclinações más com esforços muito insignificantes. Mas então a grande questão é como acesso essa esfera mais interna? Essa é a grande pergunta nossa. E aí, nós vamos ver, Leon Denis ainda lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, ele continuando ainda nas potências da alma, ele vai falar que é preciso saber se concentrar, colocar o pensamento de acordo com o pensamento de Deus. Ou seja, abre mão da arrogância nossa, do querer achar que nós é que sabemos o como a vida precisa ser conduzida. Comece a se conectar com Deus, a buscar o pensamento, a entender a vontade. Lembra-se que o próprio Cristo falou que quando as palavras dele estiverem em nós, nós poderemos pedir qualquer coisa, que todas elas seriam atendidas. Então, notem que é necessário que a nossa vontade seja de acordo com a vontade de Deus.
esse pensamento esteja de acordo com o pensamento divino. Porque quando a gente fizer isso, a alma humana será fecundada pelo Espírito Divino. Aí sim, a gente vai sentir toda essa potência. E ele continua, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas. Ou seja, domar as nossas más inclinações, domar ali, conseguir vencer as imperfeições que a gente ainda traz. Ok? Vamos tentar entender esse processo. Para poder entender esse processo, nós fomos lá no livro Filho de Deus. É um livro extraordinário, é um livro da Joana, que vale a pena. Quem ainda não leu esse livro, é um livro pequenininho, mas que traz uma grandiosidade de ensinamento para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito de Deus e como acessá-lo. Ela vai dizer lá na introdução que nós somos filhos de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do nosso ser. Joana de Ângeles fala que o amor de Deus, então, está dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós carrega esse amor. E ela fala, olha, como você tem esse amor, nada deve te atemorizar ou afligir demasiadamente. Eu gosto da Joana, né, que ela pelo menos ajudou a gente, né? Porque ela fala, olha, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Ela está falando que, olha, a gente às vezes pode até levar um susto com uma determinada situação. Ficar meio aflito com aquela situação, sentir algum medo diante da situação. Mas que a gente não deve permitir que isso cresça dentro de nós. Por isso ela põe o demasiadamente. E ela fala que tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Então, isso aqui é para todo mundo. Todos nós alcançaremos a plenitude da vida. Agora, a grande questão é, quando que eu vou alcançar a plenitude da vida? Essa é a questão. E aí ela, logo em seguida, responde para ela, para a gente. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. O que ela está falando aqui para a gente? Olha, nós podemos atingir a plenitude da vida agora. Mas é uma questão de tomada de decisão. É uma escolha. Vai depender do meu livre-arbítrio. Eu posso, então, atingir essa plenitude agora ou atingir bem mais tarde, de acordo com as escolhas que eu faço. Se eu fizer a escolha de procurar, de buscar essa esfera mais interna, eu posso conseguir isso agora. Agora, se eu quiser deixar a vida me levar, se eu não quiser assumir essa responsabilidade dessa busca de conexão com esse Deus que está dentro de mim, é responsabilidade minha. Porém, a plenitude da vida eu vou deixar mais para diante. Ok? Isso é a opção. Então, ela vai mostrar para a gente, no primeiro capítulo desse livro, ela tem, é quase né, que um poema que ela faz no capítulo. Olha que interessante o que ela fala. Ela fala para a gente que há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Então, dentro de cada um de nós, há um recanto seguro. Lembra do templo de Deus que o Leon Denis falava para a gente lá no Problema do Ser, Destino da Dor? Ela aqui está falando que há um recanto seguro. Nesse recanto seguro é onde a gente fala e escuta Deus. E aí ela coloca alguns convites naturais da vida para que a gente alcance esse recanto seguro. Ela fala uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. Tudo isso são convites para nos conduzir para esse recanto seguro.
Então, às vezes, a contemplação de algo da natureza pode nos levar a esse recanto seguro, para esse encontro com Deus. Às vezes, o sorriso de uma criança pode nos levar. Às vezes, o auxiliar alguém em sofrimento pode nos levar para esse recanto seguro. E ela continua: a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Então, tudo isso são convites naturais para nos conduzir a esse recanto seguro. Então, uma oração, quando bem sentida, quando bem buscada, quando cheia de sentimentos, pode nos levar a esse recanto seguro. E ela fala: há em toda criatura, de novo, criatura, um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais. Agora, olha que interessante, onde se sente, se fala, se ouve Deus e o seu amor está mais próximo e mais envolvente. Então, ela está falando que dentro de cada um de nós existe esse recanto seguro, que a gente pode acessar através de algum desses convites aqui, onde a gente vai sentir. Lembra lá da questão 244? Como que os espíritos inferiores, eles conseguem compreender Deus? Eles o sentam e o adivinham. Nota o que a Joana está falando, que é justamente... não apareceu tudo aqui, né? Não. Está faltando uma parte. Eram dois... Deve ser na conversão, aí deve ter dado essa questão. Então, olha só. Onde a gente vai sentir Deus. Entende? Então, nós, espíritos inferiores, quando nós entramos em contato com esse recanto seguro, com essa esfera mais interna nossa, nós sentimos Deus. Quantas vezes nós temos buscado sentir Deus dentro de nós? É necessário que a gente avalie. Não adianta nós só pensarmos na teoria. Nossa, a teoria é linda. Mas a teoria, ela precisa ir além. Ela precisa tornar alguma prática nossa. Ela precisa se transformar para que nós nos transformemos. Quantas vezes nós temos buscado sentir Deus, porque isso é a solução para essas questões que a gente está passando. Então, buscar sentir, buscar falar com Deus, buscar ouvir Deus dentro de cada um de nós. É isso que a Joana está nos convidando. E ela vai, no capítulo seguinte, ela vai falar do Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conhece. Ela fala, olha, não tem buscado. Não tem olhado para esse Deus que está dentro de cada um de nós e que é a solução para os desafios, onde a gente não precisa temer, onde a gente não precisa ficar aflito, porque sabe que tudo isso vai fazer com que esse Deus interno, ele possa agir e a gente possa fazer as melhores escolhas, possa vencer as más inclinações, possa vencer as imperfeições que a gente ainda traz, com esforços muito insignificantes. E ela fala, olha, alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente e da tua emoção. Se nós estamos desequilibrados, seja do corpo, ou alguma doença, da mente, ou da nossa emoção, se nós trazemos algum desequilíbrio, é porque nós não temos acessado essa esfera. É porque nós não temos buscado esse Deus dentro de cada um de nós. Porque quando nós o buscarmos, nós seremos alentados com a esperança dele e o amor dele, que está nas fibras mais íntimas do nosso ser, ele vai fazer com que tudo isso se equilibre. Então, o desequilíbrio é justamente pela falta do acesso a esse Deus. A sua presença te envolve exteriorizando-se de ti. Deus vai sair
de dentro de nós. Então, ele exterioriza de nós, e aí os outros sentem a presença de Deus em nós. Já viram como há pessoas, né, que são, assim, extremamente nutritivas para a gente se aproxima delas, nossa, como é bom estar próximo. É o exteriorizar esse Deus. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente. A busca é intencional. Eu tenho que ter a intenção de buscar Deus dentro de mim. Aí sim é que eu vou conseguir. Então ela fala que é imprescindível que a gente o busque conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, ou seja, vencendo as imperfeições que existem em nós, vencendo as más inclinações que existem em nós, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Olha que fantástico. Então, ela vai reafirmando a cada passo para a gente o quão necessário é que nós busquemos essa esfera interior, esse Deus que existe em cada um de nós. E aí, vem Deus, o teu refúgio. Aí uma coluna só, ainda bem. Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Eu posso ir até 10 para as 9, não posso? Ok. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Olha que interessante. Se buscado, atende pacientemente. Notem que existe uma condição para o atendimento. Ele precisa ser buscado. Então, quando a gente busca, ele atende pacientemente. Lembra-se, na Bíblia fala assim, que nós muitas vezes não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Aqui é o mesmo detalhe. Nós não recebemos porque nós não estamos buscando Deus. Tá? E quando pedimos, nós pedimos mal, porque nós pedimos com aquela esfera mais exterior. Então a gente não sabe exatamente o que nós deveríamos pedir. Entende isso? Olha como as coisas se conectam dessa forma. Agora, quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, ou seja, pela minha arrogância, eu acho que eu não preciso de Deus, eu acho que eu não preciso buscar Deus, eu acho que eu não preciso me conectar com esse Deus interno, ou seja, eu rejeito Deus pela minha ignorância. Ou então, pela minha rebeldia, quando eu brigo com Deus, aí eu me torno rebelde. Então, quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Essa esfera mais interna, ela está ali, aguardando o momento que a gente vai buscá-la. É só para isso. Silencioso, ele fala em todas as expressões da natureza. Lembra, né? Joana fala que a gente sente, fala e ouve Deus. E o seu amor está mais próximo e mais envolvente quando a gente faz essa busca. Então, como vou ouvir Deus? Através de todas as expressões da natureza. Fez um pedido para Deus? Conversou com Deus? Está esperando a resposta? Preste atenção. Deus vai usar infinitos recursos para te comunicar a resposta. Seja através de uma página de um livro, seja através da palavra de um amigo, seja às vezes uma frase no muro, seja às vezes uma conversa no ponto de ônibus que você ouve. Então Deus vai de alguma forma tentar te responder. Então, questionou? Deus, ele sempre vai responder. Porque se buscado, ele atende pacientemente.
Ele te abençoa, quer o busques ou não. A bênção de Deus, ela sempre virá para a gente. Contudo, então olha ali que tem, né? Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com as suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Ou seja, busque de forma consciente para poder assimilar a irradiação do supremo amor de Deus. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Então, absolutamente nada. Vai sair de casa, primeiro, fale com Deus. Vai fazer uma escolha na vida, é uma escolha muito séria, fale com Deus. É uma escolha simples, fale com Deus. Seu filho está saindo de casa para ir trabalhar, para ir estudar, fale com Deus. Peça as bênçãos dele para o seu filho. Então, em cada momento, Joana fala, olha, nada faz, absolutamente nada que a gente vá fazer pode abrir mão de falar com Deus antes. E aí, para a gente encerrar, vem a ordem de Deus. E aí eu perdi uma parte ali. Ah, não, mas o que a gente precisa vai estar. E aí a Joana fala que há em tudo uma ordem divina. Em ti também se encontra presente no corpo, na mente e na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Sempre que há qualquer coisa que surge no nosso corpo, que surge na nossa vida, está sendo regulada por Deus. Então, aquilo que surge é porque existe dentro de cada um de nós recurso suficiente para poder superar. Então, se a gente está vivenciando qualquer coisa, olhe para aquela coisa e pense, Deus já colocou os recursos necessários para isso. E enfrente aquilo ali. Se consegues identificar-te com essa vibração que vem de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Então, a harmonia está vinculada a essa esfera mais interna. Conectar com ela, tem harmonia. Não está conectado com ela, desarmonia vem para que nós possamos nos harmonizar. Entende isso? Então, tudo é para nos levar ao equilíbrio. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Então, está vivenciando qualquer situação, desafio, é porque não está buscando. Entende? A gente tem que fazer esse contato com Deus dentro de nós. Todas essas dificuldades trabalham para o nosso bem, o nosso progresso. Então, é tentar nos reconduzir para que a gente busque Deus. A coisa é muito simples. Conscientizando-se de que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgosto. Então, qualquer coisa que esteja vivenciando, pense, Deus rege isso tudo. Eu vou conseguir passar por isso. Então, lembre-se disso. Porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Então, aí está Deus. E aí, para a gente encerrar, então, lembrando, né, que Jesus falou para nós, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como que eu vou fazer isso? Me conectando com Deus, porque só assim eu conseguirei muito insignificância. Do contrário, eu vou precisar de ralar muito, de sofrer muito, desnecessariamente. Deus não nos criou para que a gente sofra.
Lembrem disso. O sofrimento é desnecessário no processo de evolução. O sofrimento é um método que nós escolhemos quando nós não optamos a fazer essa conexão. É uma escolha nossa. Então, eu escolho a conexão, eu escolho o sofrimento. Porque o sofrimento é uma metodologia escolhida por mim, não por Deus, para que eu possa ser reconduzido para o caminho das leis de Deus. Então, que Deus, esse Pai de infinito amor, que pode ser acessado a partir de agora por cada um de nós, e que vai trazer para a gente muito mais bênçãos, muito mais felicidade e forças para que a gente possa vencer todas as más inclinações a esforços muito insignificantes. Que Ele possa nos abençoar e fortalecer em cada momento da nossa existência. Muito obrigado.